Olá, meu nome é David Asher e em diversos momentos eu tive a possibilidade de cumprir ou não as normas, as 7 leis de Noah. E em uma eu não cumpri, tive um grande problema durante um ano em relação a recato e fui tendo mais e mais problema. Conforme eu ia descumprindo, conforme eu ia me afastando dos estudos, conforme eu ia me afastando da observância, eu indo tendo mais e mais e mais problemas e um problema chamava o outro. E muito, eu tinha muito a questão da intuição. Quando eu fiz a primeira transgressão que começou essa jornada de problemas na minha vida, eu tive uma intuição muito forte de não fazer aquilo, muito, muito forte mesmo. Porém, eu não acreditei na intuição, porque eu acho, passei na minha cabeça, não é algo científico, não é algo objetivamente verificado. No entanto, depois que eu aprendi que a intuição tem uma relevância muito importante, principalmente em relação às questões espirituais, claro, quando devidamente avaliada, quando está devidamente ligada a uma mitzvah, quando está devidamente ligada a um ensinamento correto de Torá, eu passei então a dar importância para a intuição. E recentemente eu tive uma experiência que seria um encontro com uma mulher numa praça, mas eu percebi que tinha alguma coisa estranha. Por quê? Porque ela sempre falava de uma maneira muito muito direta o que ela queria, de uma maneira muito provocativa e de uma maneira como se fosse realmente ali algo que não é normal de uma mulher comum. E, bom, eu naturalmente achei estranho, mas o que fez a grande diferença foi a intuição, porque me veio uma intuição, isso é uma armadilha, não é normal uma mulher conversar assim, querer ir tão direto ao, ao assunto e etc. E tem algo errado nessa história. E então, quando eu estava indo até esse encontro, eu fui tendo várias intuições, porém, diferente do ano passado, quando eu não me importava com essas intuições, apesar de serem muito fortes, dessa vez eu resolvi me importar. E então eu fui muito cuidadoso procurei tentar ser o mais cuidadoso possível na conversa, seguindo a minha intuição, seguindo a Torá, de modo que me protegesse, seguindo a legislação, a mitzvah em relação ao recato, e obedeci à minha intuição. Porque uma coisa que começa errado tem grande chance de terminar errado. E, então, quando eu fui até esse encontro, eu tive a intuição de não ir pelo caminho principal, mas sim ir pelo caminho alternativo. Veio essa intuição muito forte, junto com outras intuições, de que alguma coisa errada poderia acontecer ali. Provavelmente um assalto ou qualquer outro crime, talvez até pior. E de fato eu segui a intuição. A intuição me disse: essa conversa tem algo errado, tome cuidado. Eu tomei cuidado com a questão do recato. E depois, coisa que antes eu não. Conforme eu fui me afastando da Torá, eu não ia tendo cuidado, eu fui me afundando cada vez mais. E agora que eu estou retornando para os estudos de Torá, para me aproximar das mitzvot e da sabedoria dos rabinos, eu voltei a ter essa intuição e agora com uma diferença. Com a diferença de que eu entendo a importância e de que a importância prática e de que essas intuições, essas mensagens, quando fundamentadas na Torá, nos ensinamentos dos sábios, precisam ser ouvidas, precisam receber realmente uma importância para tomada de decisão. E não é algo apenas uma ignorância da cabeça, algo não científico, é algo realmente real e que é uma mensagem que, se fundamentada na Torá, se fundamentada no ensinamento dos sábios, se for para o caminho correto, conforme a Torá, precisa ser ouvido e você precisa tomar a decisão conforme você tem o conhecimento da Torá em relação àquilo que a intuição te chama a atenção. Antigamente eu não sabia, não percebia essa importância. Não conseguia fazer essa conexão entre essa dimensão espiritual e o mundo real, apesar de eu gostar muito do mundo espiritual, do estudo de Torá e assim por diante. Bom, dito isso, eu recebi essa intuição de ir pelo caminho alternativo. E quando eu fui pelo caminho alternativo, eu percebi duas pessoas suspeitas com uma moto que estavam olhando para essa praça onde seria o encontro, onde a gente se conheceria. E eu percebi isso, é que obviamente é uma armadilha. O engraçado é que eu cumprimentei os suspeitos, as pessoas suspeitas, que poderiam cometer algum crime, um assalto ou qualquer outra coisa. Cumprimentei eles e dei meia volta e voltei. E por quê? Porque eu, primeiro, eu achei estranha a conversa, eu não quis ceder a conversa de uma maneira fácil. Eu tive essa intuição, eu tive essa preocupação, porque eu já estava retornando à observância daquilo que se precisa observar, diferente de quando eu fui me afundando e etc. Mas, enfim, dessa vez eu segui. E eu tive essa intuição muito forte de ir pelo caminho alternativo, pré-avistei e previ a situação suspeita e me livrei da situação de uma maneira muito pacífica e tranquila. E eu acredito que os próprios assaltantes, os próprios possíveis assaltantes, os suspeitos, ficaram realmente decepcionados, porque eu os vi, porque segui a intuição, eu me preocupei, porque quis seguir o recato, e eu os cumprimentei e fui embora. Né? Eu os cumprimentei, dei bom dia, de maneira tranquila, acenei, e realmente apenas retornei, apenas fiz a volta e fui embora. Então, naquele dia, eles ficaram decepcionados, primeiro, porque eu desconfiei da conversa, por achar que era uma conversa inadequada, a partir do momento que eu faço esse retorno aos estudos de Torá, das 7 leis de Noah, a dar atenção para recato e assim por diante. E, ao mesmo tempo, eu tive é, essa intuição muito forte, desde o começo, mas também no momento de
Então, realmente, eu acredito que a importância de seguir a Torá e as 7 leis de Noé como uma maneira de se livrar de problemas, de se livrar de todo tipo de problema, saber selecionar o ambiente que vai, saber selecionar com quem conversa, como conversa, saber ter recato, realmente, saber, inclusive, que determinada cidade, determinado ambiente não é para você, por mais que isso doa, por mais que doa, porque dói, isso pode realmente te livrar de grandes problemas e evitar problemas salva tempo, te dá mais tempo para fazer coisas úteis, coisas produtivas, coisas que agregam e coisas que realmente são mais relevantes. Então, quando a gente aplica a Torá, quando a gente observa a Torá e as 7 leis de Noé, a sabedoria dos rabinos de maneira correta e a gente aplica na nossa vida, a gente realmente obtém uma vida melhor, no sentido de mais proteção, de mais sabedoria, mais tempo livre para se dedicar ao que dá retorno. Bom, esse é meu relato, espero ter colaborado com o projeto e até a próxima. Shalom.